Kashin Koji acabou de virar a chave na direção de toda a história em apenas um único capítulo. Ele quebrou completamente o sistema. Agora, além do Boruto, ele é o personagem mais importante para o andamento da trama. Ele é quem mantém tudo unido. E nesse vídeo vamos dissecar o porquê disso. Independentemente de como você tenha interpretado a situação desde o capítulo 17, Kashin Koji está sendo observado de perto. Não apenas por ser suspeito de mentir para o Boruto, mas também porque sua habilidade aparentemente se tornou obsoleta. Naquele capítulo, Koji disse a Boruto o que aconteceria na Terra do Vento, e logo em seguida o instruiu a não ir até lá por conta do medo de que Jura aparecesse e o matasse na hora. Muita gente achou que isso era só uma desculpa para manter o Boruto fora da luta por vários motivos, mas essa teoria surgiu porque Koji não parecia ser totalmente transparente em suas visões. Sempre parecia que ele estava escondendo alguma informação crucial para garantir o melhor resultado possível, não importando quem precisasse morrer ou ser sacrificado para isso acontecer. Mas existem pistas sutis que ainda nos fazem acreditar que Koji tinha tudo sob controle o tempo todo. Então, qual é o plano final de Koji? O plano dele é fortalecer cada personagem principal ao máximo, onde eles podem ter uma chance de destruir Jura. E aqui está mais um exemplo disso. Vamos analisar o plano mais uma vez, mas agora prestando muita atenção ao porquê de tudo ser como é. No início, Koji queria que Sarada, Konohamaru e Mitsuki fossem enviados para a Terra do Vento. Todos tinham um papel importante nessa missão. Konohamaru estava lá para manter Matsuri ocupada, enquanto Sarada e os outros três derrubariam Ryu. Depois que Ryu fosse derrotado, eles se reuniriam com Konohamaru para derrubar Matsuri, ou seja, Konohamaru cumpriria seu papel. Ele nunca foi encarregado de derrotar Matsuri sozinho. Isso nunca fez parte do plano, porque Koji sabia que ele não conseguiria. O que Koji sabia que Konohamaru poderia fazer era apenas manter Matsuri ocupada, impedi-la de atacar, e até agora ele conseguiu. Konohamaru era a escolha ideal porque Matsuri já tinha sentimentos por ele, e isso acabaria ofuscando seu julgamento e suas decisões. Ela nunca deveria ter sido mantida ocupada por tanto tempo, apenas Konohamaru poderia desempenhar esse papel. Como eu disse, Mitsuki é outro peso pesado que complementa bem o estilo de combate da Sarada. Sinto que ele foi incluído na missão por causa da familiaridade com a equipe 7. Como um membro da equipe 7, ele tem uma boa sinergia com Sarada e Konohamaru. E não me entenda mal, Mitsuki teve ótimos momentos nessa luta, mas acho que o papel dele é mais o de complementar a Sarada, e talvez o papel dele ainda não tenha terminado. Pode ser que mais pra frente ele execute alguma jogada decisiva que garanta a vitória da equipe 7, mas até agora a verdadeira carta na manga de tudo isso é a Sarada. Mesmo quando Koji contou o plano para Boruto, ele mencionou a Sarada primeiro, como se dissesse que idealmente Sarada e os outros três derrotariam Ryu primeiro. Sem que a gente percebesse, Koji já tinha nos dito que a Sarada seria responsável por derrubar o Ryu, ou pelo menos teria um papel crucial nisso. E não é só derrotar o Ryu, porque tem um objetivo muito maior por trás disso tudo. Claro, o objetivo principal é derrotar o Ryu e salvar o Shinki, mas olhando de volta para o capítulo 16, o verdadeiro objetivo é preparar o terreno para a luta final contra Jura, e fazer isso da maneira mais fácil possível. Koji ainda está seguindo esse plano, atingir os outros inimigos primeiro com a força mínima necessária, sem deixar o Jura interferir. Isso é um passo em direção ao grande plano. O despertar do Mangekyo Sharingan da Sarada é a força mínima necessária para derrotar Ryu, e sem que Jura apareça, vale lembrar. Boruto já mostrou para Jura que é forte, então é claro que Jura sabe que Boruto tem chance de derrotar Ryu ou Matsuri. Se o Boruto aparecer, Jura não vai permitir que ele faça o que quiser, mas Jura não sente o mesmo em relação ao Kawaki. Acredito que, com os limitadores removidos, Kawaki poderia literalmente aparecer em Sonagakure e derrotar tanto Ryu quanto Matsuri com facilidade. Mas essa escolha é uma faca de dois gumes, porque mesmo que você consiga derrotar dois Shinjus importantes e se aproximar da luta final contra Jura, você perde o elemento surpresa em relação ao novo poder do Kawaki. Kawaki é considerada a carta secreta agora. Você não quer desperdiçá-lo com inimigos que poderiam ser derrotados mesmo sem sua interferência. Você não quer que Jura veja Kawaki como uma ameaça ainda, especialmente se houver outras situações
situação no futuro em que seja essencial que o Kawaki seja subestimado pelos Shinjus para causar o maior impacto possível. Então, a essa altura, tudo se resume a planejamento estratégico com o Koji. Ele quer que o primeiro golpe do Kawaki seja devastador, então está procurando uma situação em que Kawaki seja mais eficaz. Mas você realmente não pode controlar o que o Kawaki vai fazer, já que ele não segue ordens do Koji. O máximo que Koji pode fazer é influenciar Kawaki na direção que ele deseja, talvez colocando ele no lugar certo na hora certa, ou tentando se comunicar com ele por meio do Shikamaru. Lembrando que mesmo que Koji ainda esteja escondido, ele está em contato direto com o Hokage atual, então ele ainda tem uma influência nas decisões que são tomadas em Konoha, assim como foi ele quem fez o Shikamaru enviar aqueles 3 para a Terra do Vento. Ou seja, Koji ainda está na posição perfeita para fazer jogadas, dentro de certos limites. Ele pode influenciar os movimentos de Kawaki, contanto que não comece a desafiar Shikamaru, mas Kawaki no fim das contas ainda quer manter sua posição em Konoha, porque sente que tem um certo nível de influência e poder entre os superiores também. Então é realmente uma situação onde todo mundo sai ganhando. É só esperar o momento certo para Kawaki entrar na batalha. Se Koji não tivesse algo planejado para o Kawaki, ele não teria mandado Boruto informá-lo sobre os limitadores. Koji precisa que Kawaki esteja em seu auge, por isso ele ajudou Kawaki a despertar seu verdadeiro poder. E agora voltamos à situação da Sarada. O mesmo vale para ela também. Como eu disse, nós como comunidade acreditamos que o Koji pode muito bem estar escondendo algumas informações sobre seus verdadeiros motivos e sobre o que pode acontecer no futuro. Porque agora que ele viu que o plano falhou, por que não tentar outra coisa? Por que não pedir ajuda? Talvez até mesmo mandar o Boruto lá para ajudar. Mas ainda assim ele esperou pacientemente e deixou todo mundo agir. E acabou sendo por esse motivo. Ele precisava que a Sarada despertasse e essa era a melhor forma de fazer isso acontecer. Talvez ele até tenha sacrificado a vida da Yodo para tornar esse despertar uma realidade. Mas sem dúvidas esse era o plano. Primeiro despertar o Kawaki e depois despertar a Sarada momentos depois. E como eu já disse, isso é definitivamente para derrotar Ryu e Matsuri usando o mínimo de força possível. Mas no panorama geral é para preparar todos que vão ter um papel na queda do Jura. Quando você olha por esse ângulo, tudo o que aconteceu na série até agora começa a parecer algo orquestrado. Parte de um plano maior do Kashinkoji, até os momentos mais genuínos, como a reunião do Boruto com a Sarada e a Sumire, parecem ter sido preparados. Koji esteve ao lado do Boruto o tempo todo, até mesmo falando com ele por meio de um sapo de invocação. Não tem como ele não saber que o Mitsuki atacaria o Boruto. No quadro geral, Koji precisava que o Boruto lutasse contra o Mitsuki, para que ele voltasse a confiar no próprio Boruto. E agora dá pra ver, isso fez com que o Mitsuki ajudasse o Boruto a sair da sala de interrogatório, e também o impediu de atacar Boruto toda vez que o visse. Ou seja, Mitsuki precisava daquela surra para abrir os olhos e deixar de ser uma ameaça para os planos futuros, ou talvez simplesmente confiar o bastante em Boruto para lutar ao lado dele. Tudo isso pode ser verdade. Contudo, mesmo que Koji tenha provado que sua palavra ainda vale, ele ainda não é 100% transparente em relação aos seus objetivos. E isso é porque ele ainda não conta todos os seus passos ao Boruto. Parte de mim não gosta disso, mas outra parte entende o motivo. É por causa da natureza protetora de Boruto. Se ele soubesse que existe sequer uma chance de que seus amigos morram, ele correria para salvá-los na hora. No fundo, tudo gira em torno de controle. Koji está tentando controlar o Boruto para que ele não tome decisões impulsivas. Voltando lá para o capítulo 4, o Boruto já mostrou que mesmo se o Koji estiver dando ordens diretas, se ele estiver sob pressão, ele falha nas decisões. E o mesmo acontece quando se trata da segurança de seus amigos. Então, ao ler o futuro, sempre há a chance de um resultado diferente do esperado. Digamos que houvesse uma chance de 64% da Sarada despertar o Mangekyo Sharingan e derrotar o Ryu, mais uma chance de 36% dela não conseguir e o Ryu matar todo mundo. Mesmo com essa chance de 36%, isso seria o suficiente para o Boruto agir, especialmente se ele percebesse que algo estava dando errado
errado na missão. Pensando bem, Koji estava certo em apenas dizer ao Boruto que as chances de falha não eram tão altas. Ele evitou dar uma porcentagem exata e agora a gente vê que o Boruto realmente não precisa saber. Saber disso só criaria uma ansiedade desnecessária, o que poderia levá-lo a agir por impulso. A gente até vê isso aqui. Assim que Aida disse que era cedo demais para saber como tudo ia acabar, ele imediatamente se levantou, pronto para sair. Bom, até o momento em que o Koji mandou ele sentar e esperar com paciência. Então, isso é uma prova real do que Koji está certo na forma como decidiu lidar com o Boruto. Mas sempre existem dois lados da moeda. Porque por mais que eu acho que o Koji agiu corretamente nessa situação, ainda acho que ele não precisava deixar o Boruto no escuro sobre certas coisas. Se o Koji sabia que havia uma chance da Sarada despertar o Mangekyou Sharingan, por que ele não contou isso ao Boruto antes? Mesmo que as coisas dessem errado, ele ainda manteria a confiança do Boruto. E a confiança tem um papel muito importante nesse relacionamento entre os dois. Se o Boruto perder a confiança no Koji, isso é tão ruim quanto ele interferir na missão de Tsunagakure e acabar entregando a linha do tempo. Então, há prós e contras nessa situação. O Boruto precisa entender qual é o plano maior. Ele precisa saber por que o Koji está fazendo tudo isso. Como leitores, conseguimos ver claramente, ele está tentando despertar os poderes ocultos desses personagens para prepará-los para enfrentar o Jura no final, e ao mesmo tempo eliminar os outros Shinjus que cercam o Jura, para tornar essa luta final mais fácil. Do jeito que as coisas estão agora, Jura é o ser mais poderoso de todo o universo da obra, tirando o Shibai, é claro, e ele ainda está cercado por ameaças que têm poder comparável ao dele. Isso não é uma receita para o sucesso, então eliminar os outros Shinjus sem chamar muita atenção é essencial para que esse plano funcione. Agora que a Sarada e os outros estão em uma situação muito melhor do que literalmente no capítulo anterior, conseguimos ver por que o Koji fez tudo o que fez. Não foi porque ele queria esconder algo, é porque esse sempre foi o melhor caminho. Ele se manteve vigilante e calmo. Então, agora que a Sarada está usando o Mangekyou Sharingan na batalha, acho que podemos dizer com segurança que a visão do Koji estava certa. E com isso em mente, aqui está o que devemos esperar nos próximos capítulos. Podemos dizer que a Sarada e os outros vão derrotar o Ryu, com a Sarada tendo o papel mais importante nessa luta. E depois de derrotarem o Ryu e conseguirem a alma de espinhos, eles irão ajudar o Konohamaru a derrotar a Matsuri. Ainda não sabemos ao certo se a Yodo vai sobreviver ou não. Minha aposta é que sim, mas nada do que o Koji disse ou ensinou indica se ela vive ou morre. Tudo que ele diz é que a Sarada e os outros três derrotarão Ryu, o que significa que ela ainda pode morrer nessa luta. E isso vale para qualquer um. Para ser honesto, Konohamaru, a Araya ou até mesmo o Mitsuki. Mas como a Yodo está à beira da morte agora, isso se aplica mais a ela. Se nada der errado e nada inesperado acontecer, esse deve ser o caminho. Eles derrotam o Ryu e a Matsuri e ficam muito mais perto da luta final contra o Jura. Enfim, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e claro a sua opinião sobre como essa luta vai acabar. Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e claro, ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por terem visto até aqui. Valeu!